Bom dia, mais um programa Questão de Direito, toda quarta-feira, das 10h30, não vai perder. Professor, tema de hoje, direito constitucional. É um tema que, na opinião do professor, deveria ser obrigatório nas escolas. Professor, o que é direito constitucional? Direito constitucional é a principal legislação brasileira. Quando eu falei direito constitucional, nós temos aí as normas constitucionais. E quando eu falo de normas constitucionais, são as normas mais importantes. Abaixo das normas constitucionais, nós temos as normas infraconstitucionais. Então, isso, um jurista, o Kelsen, criou uma pirâmide. Nessa pirâmide, ele desenhou lá, no topo da pirâmide, tem as normas constitucionais, as mais importantes, ele separou por importância. Abaixo dela, nós temos as normas infraconstitucionais. Então, toda lei, todo ato normativo é matéria infraconstitucional. O que está na Constituição Federal, na nossa Constituição, é matéria norma constitucional. Professor, então qual que é a diferença de norma infraconstitucional e norma constitucional? Norma constitucional, toda matéria, todo artigo, toda norma constitucional que está localizada dentro da Constituição Federal. Tudo que está abaixo é chamado de norma infraconstitucional. É assim que a gente vai acertar, é assim que a gente vai conseguir entender. Quando eu falo de direito constitucional, é um ramo importantíssimo, objeto de prova, deveria ser obrigatório nas escolas. Constituição Federal nada mais é que o contrato social da pessoa jurídica Brasil, é isso mesmo, é o dogma. Independente da religião que você acredita, independente da religião que você realmente segue, você segue um dogma. E direito constitucional é um dogma também. O Brasil tem que seguir esse dogma que é a Constituição Federal. Qualquer lei, qualquer ato normativo deve respeitar a Constituição Federal. Qualquer lei, qualquer ato normativo deve respeitar a norma constitucional. Por quê, professor? Porque senão essa lei, esse ato normativo, essa norma jurídica, ela pode ser chamada de inconstitucional. Não combina com a Constituição, é inconstitucional. Olha que interessante. Quando nós falamos de direito constitucional, esse ramo tem um conceito, vai aparecer para você, material de apoio, olha lá, na tela para você. Direito constitucional é um ramo do direito público que regula a lei de organização geral do Estado com o fim de resguardar a soberania social, economia dos órgãos e das pessoas que constituem um Estado organizado. O direito constitucional possui normas de hierarquia superior frente a outras normatizações existentes no Estado. Volta, professor, aqui, olha que interessante, ó. O direito constitucional é a principal norma, é a principal legislação brasileira. Nós temos esse documento organizado dentro de um documento, de um livro. Por isso, nossa Constituição, ela é escrita, ela é codificada, ou seja, isso aqui está dentro de um documento. Constituição Federal, nós temos uma classificação muito importante. Dentro dessa classificação, você vai entender o que é essa classificação logo mais. Antes de falar da classificação do direito constitucional, eu quero falar para você que Constituição Federal nada mais é que um poder constituinte. Poder constituinte é o que cai muito em prova de concurso. Poder constituinte é a vontade do povo. Toda vez que alguém falar para você, a Constituição Federal é um poder constituinte? É um poder constituinte. Porque a Constituição Federal, a nossa atual, ela é a vontade do povo. Ela expressa a vontade do povo. O poder constituinte, quem é titular desse poder? O povo. Nós, brasileiros, elegemos os representantes para nos representar, mas o titular do poder constituinte é o povo. Esse poder constituinte, olha que interessante, nós temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Poder constituinte originário cai muito em concurso público. Poder constituinte originário é aquele poder de uma nova Constituição, a criação de uma nova Constituição. Toda vez que eu crio uma nova Constituição, é criada através de um poder constituinte originário. Poder constituinte originário. Mas nós temos dentro do poder constituinte originário, quando ele cria uma Constituição, ele também cria uma força, um poder para alterar essa Constituição. O nome desse poder é o poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado. Então veja, nós temos dois poderes. Poder constituinte originário, novo, Constituição nova, criação, ilimitado. E temos o poder constituinte, na verdade, que é o derivado. Esse derivado, ele pode ser reformador. Professor, como que eu faço as emendas constitucionais? Como que eu consigo atualizar a Constituição Federal? Através das emendas constitucionais. Eu só consigo alterar a Constituição Federal através de emenda constitucional. Então, medida provisória, lei, decretos, não altera a Constituição Federal. Eu só consigo alterar a Constituição Federal através de emendas constitucionais. Só é a única forma que eu consigo alterar. Poder constituinte, então eu tenho dois. Originário e o segundo, reformador. Esse reformador está dentro do derivado. Então, dentro do derivado, tem o reformador, que é o poder de atualizar, de alterar as Constituições federais, ok? É assim que eu vou guardar. Olha que interessante, ó, o material está aparecendo para você. Professor, quantas Constituições o Brasil já teve?
A nossa Constituição, a Constituição atual, é a Constituição de 88, 1988. Mas no Brasil nós tivemos aí 7 constituições, incluindo a atual de 88. Nós já tivemos 7 constituições. A atual Constituição é uma Constituição democrática, né? Ela não foi outorgada, não foi obrigada. Dentro disso, o material está aparecendo para você novamente, nós temos a classificação da Constituição. A primeira classificação, importante falar, importante esclarecer, é a classificação se é formal ou material. Está aparecendo para você, material na lousa, olha só. Constituição formal são regras fundamentais ou fundamentalmente constitucionais. É o texto votado pela Assembleia Constituinte. Estão inseridos no texto constitucional. Isso é a Constituição com a primeira classificação quanto ao conteúdo. Então, quanto ao conteúdo, eu tenho formal e material. Formal é feito pela Assembleia Constituinte. A segunda forma, a segunda espécie dentro do conteúdo, a primeira já falamos que é o formal, é o material. Está relacionado ao poder que esteja num texto constitucional ou fora dele. Então, volta ao professor aqui, olha que interessante. Professor, quanto à elaboração? É uma outra classificação? É uma outra classificação. Qual classificação que nós estamos falando agora? Conteúdo. O conteúdo, classificação da Constituição ou das Constituições. Quanto ao conteúdo, pode ser formal ou material. Formal é o nosso. A nossa Constituição, a última de 88, é formal. Porque foi votado por uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, a votação, ocorreu uma votação, então é a vontade expressa do povo, e isso é codificado dentro de um texto. Material pode ser dentro ou fora. A nossa Constituição não tem normas constitucionais fora da Constituição. Norma Constitucional Brasileira, de 88, está dentro da Constituição Federal. Então, primeira classificação, quanto ao conteúdo, formal ou material. Fica como exemplo a nossa formal, ok? Fique atento em relação a isso. Outra classificação importante também que aparece é em relação à escrita. Se ela é escrita ou não. Isso tem nome, é forma. Professor, a nossa Constituição ela é escrita ou não escrita? A nossa Constituição é escrita. Tanto é que você consegue pegar na mão a nossa Constituição. Ela é escrita. Nossa Constituição é escrita. Então nós temos duas classificações vinculadas à forma. Professor, qual que é a forma da Constituição? Ou escrita ou não escrita. Nós temos constituições que não são escritas, professor? Várias, né? Muitos países utilizam constituições, os Estados Unidos, a Inglaterra, utilizam constituições que não são escritas, não são codificadas num único microsistema. É um material separado, né? Material, várias leis esparsas. A nossa Constituição não, a nossa Constituição é escrita, está tudo codificado num texto só. Então uma classificação importante também. Elaboração, nós estamos falando de duas formas, né? Nós temos a dogmática e a histórica. Dogmática é a Constituição sistematizada, um sistema dentro de um texto único. É a nossa, Constituição de 1988. Essa classificação de elaboração, nós temos a histórica. A histórica é aquela Constituição, que são vários textos históricos. Não é o caso da nossa. Essa classificação de elaboração, nós temos duas, então, dogmática e histórica. A nossa é dogmática. Histórica é aquela Constituição, vários documentos esparsos, antigos. Não é o caso da nossa, ok? Mais uma classificação importante. Quanto à origem ou positivação, né, mais conhecido aí pela doutrina como origem. Professor, qual que pode ser a origem da Constituição? Ela pode ser promulgada ou outorgada. A nossa Constituição, a última Constituição de 1988, ela é uma Constituição promulgada. Por quê? Foi eleita por uma Assembleia Geral Constituinte. Quando eu falo de Constituição outorgada, é aquela imposta. Essa Constituição imposta, ou seja, obrigatória, compulsória, é uma Constituição outorgada. A nossa não é de 88, não. Já tivemos constituições outorgadas. Não é o caso da nossa última, de 1988, que é uma Constituição promulgada. Promulgada é pela democracia, outorgada, imposta. Hein? Fica atento em relação a isso. Material de novo para você na lousa, olha só. Quanto à estabilidade, nós temos uma outra classificação que é quanto à estabilidade, ou mutabilidade. Nós temos a classificação da Constituição rígida, semi-rígida, flexível. Professor, qual que é a nossa mutabilidade? Como a nossa Constituição de 88 se classifica em relação à estabilidade? Estabilidade é a pergunta. Estabilidade é a forma. Professor, então, quanto à estabilidade, qual que é a classificação da nossa Constituição? Pode ser rígida, super rígida, né, como Alexandre de Moraes fala, pode ser ainda flexível ou ainda não rígida. A nossa como que é, professor, a classificação? A nossa é rígida. A Constituição brasileira é rígida, ou seja, a nossa Constituição é rígida. Para modificar ela não é fácil. Eu só consigo alterar a nossa Constituição de uma forma só, através das emendas constitucionais. Medida provisória não pode, decreto-lei não pode, qualquer outro ato normativo não pode.
alterar a Constituição Federal é só exclusivamente através de emendas constitucionais, ok? Então é assim que você vai guardar. Professor, tem mais classificação? Temos. A ideia é dar um parâmetro geral para te ajudar, para você ter noção. As normas constitucionais são aquelas normas que estão embutidas, incluídas, introduzidas dentro da Constituição Federal. Tudo que está fora da Constituição Federal não é norma constitucional, é norma infraconstitucional. Quando eu falo de norma infraconstitucional, é lei, qualquer lei, que não está dentro da Constituição Federal. Essa norma constitucional, esquece a norma infraconstitucional, ela tem aplicabilidade. Essa aplicabilidade são os efeitos, a eficácia que ela tem. Então a norma constitucional, quando você lê um artigo, um inciso constitucional, nós temos 250 artigos, hein? 250 artigos constitucionais. Professor, como que é formada a Constituição? Nós temos o preâmbulo, depois do preâmbulo nós temos o corpo, feito pelos artigos, vai ter 250, e depois no finalzinho nós temos o ADCT, né? Aqueles atos de disposições transitórias. Então a Constituição é formada desse jeito, preâmbulo, corpo e o ADCT. Quando eu falo da norma constitucional, que está dentro da Constituição Federal, é chamado de norma constitucional. Essa norma constitucional, ela tem aplicabilidade mínima. Se ela não se classificar nenhuma dessas três que o professor vai falar agora, ela tem a sua aplicabilidade mínima. Sempre terá aplicabilidade a norma constitucional. Inclusive, tem nome isso, aplicabilidade negativa. Aplicabilidade negativa, ou seja, ela tem uma aplicabilidade mínima. Não existe norma constitucional sem aplicabilidade. Dentro dessa aplicabilidade, nós temos três classificações importantes. Aplicabilidade ou eficácia das normas constitucionais. Nós temos a norma constitucional plena, contida e limitada. Repetindo, plena, contida e limitada. A norma constitucional plena é aquela completa. Eu leio o artigo constitucional, já entendi tudo. Não falta uma lei para nada. Toda vez que eu leio um artigo constitucional, do artigo 1 até o 250, li, entendi, acabou. Ela é plena, ela é completa. Quando eu leio e percebo que está faltando alguma coisa, uma lei, ela não é plena, ela não é completa. Aí ela é chamada de contida, tímida. A contida sempre vai ter uma lei para restringir algum direito. Restringir algum direito. Contida para restringir algum direito. Tem uma lei para restringir, diminuir algum direito. Quando eu falo da terceira e última classificação, da aplicabilidade ou eficácia constitucional, nós temos a terceira, que é a norma de eficácia ou aplicabilidade limitada. Essa limitada também precisa de uma lei. Essa lei não vai restringir, ela vai ampliar, ela vai criar situações, vai criar direitos. Então, classificação da eficácia, são três, hein? Plena, contida e limitada. A plena, completa. Li a norma, é completo. A contida, diferente. Existe uma lei para diminuir, restringir os direitos. E a limitada vai criar direitos, tá? Então essa é uma classificação importante dentro da Constituição. Professor, o que é emenda constitucional? Falou tanto em emenda constitucional. Emenda constitucional é a única forma que eu tenho de alterar a Constituição Federal. De alterar e deixar ela atualizada. Professor, tem muitas emendas constitucionais? Demais, né? São muitas emendas constitucionais, é comum todo ano ter emenda constitucional. Professor, isso é importante demais. Tudo muda no direito, tudo sofre uma mutação, né? E a Constituição sofre uma mutação também constante, inclusive de interpretação. Então, se não tiver essas emendas constitucionais, a nossa Constituição, que é de 88, ficaria desatualizada. Então, nós temos as emendas constitucionais para alterar e atualizar a nossa Constituição Federal. É a única e exclusiva forma de alterar. Nós temos aí a mutação constitucional, que, quando eu falo de mutação constitucional, não foi alterada a norma constitucional, foi alterada a interpretação. A norma constitucional é igual a X em 88. Em 2016, a norma constitucional é considerada Y, mas o texto de lei continua X. A interpretação mudou, mas o texto de lei continua igual. Isso chama mutação constitucional. Temos a figura da repristinação constitucional. Repristinação, uma norma constitucional nova, restringe a anterior, mas traz o efeito da anterior, ou seja, da Constituição mais antiga. Então tem uma repristinação constitucional. Nós temos vários efeitos. Olha que interessante, ó. A nossa Constituição só é alterada, só é atualizada através de emendas constitucionais. O que nós temos de diferente nessa história é a mutação constitucional. Mutação, a norma constitucional continua do mesmo jeitinho que era de 88, mas a interpretação do texto é diferente. Então guarde isso, é importante. Quando eu falo de emenda constitucional, professor, ela pode ser proposta por qualquer um? É a única forma de alterar a Constituição, né? Ela pode ser proposta só por algumas pessoas. Olha só, a proposta pode ser feita de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, do Presidente da República. 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então olha só, a proposta da emenda constitucional só pode ser feita por 3 pessoas. 1/3 dos membros da Câmara
dos deputados ou Senado, presidente e também assembleias legislativas, mais da metade, né, com a maioria relativa, ok? Então isso você vai guardar. Professor, então eu posso alterar a Constituição a hora que eu quiser, né? Através da emenda constitucional? Pode, não é verdade. Nós temos algumas limitações para alterar a Constituição Federal. A primeira limitação importante é circunstancial. A Constituição Federal não consigo alterar em algumas circunstâncias. A mais conhecida, a mais importante, objeto de prova, é a circunstância estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Então a Constituição Federal eu consigo alterar única e exclusivamente através das emendas constitucionais. No caso da proibição de alteração circunstancial, eu vou pensar em 3 situações. Toda vez que ocorrer uma dessas 3 situações, eu não posso alterar a Constituição Federal, porque é uma situação circunstancial. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, ok? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Não posso alterar a Constituição Federal. Professor, só aí? Não. As causas pétreas, pétrea de pedra, né? Também não posso alterar a Constituição Federal no que vise às cláusulas pétreas. Professor, quais são as cláusulas pétreas? A primeira, eu estou falando aí do voto, direto, secreto, universal. Voto não posso alterar na Constituição Federal através de emendas. Além do voto, os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu não posso criar poderes ou excluir um desses 3. A terceira opção que nós temos é em relação, falamos do voto, falamos dos poderes, é em relação aos estados. A forma de estados eu também não posso alterar. E a quarta opção, os direitos individuais. Forma federativa de estado, não pode mexer com cláusula pétrea. Não pode mexer através das emendas constitucionais porque é cláusula pétrea, ok? O voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, tá? Então, não posso alterar a Constituição Federal em algumas situações, circunstâncias, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Não posso alterar a Constituição Federal através das emendas constitucionais em 4 situações. A questão dos estados, dos poderes, do voto e também dos direitos e garantias individuais, ok? Fique atento em relação a isso. Olha que interessante, ó, a nossa Constituição, ela é escrita, nós conversamos sobre a classificação dela, a nossa Constituição Federal. Essa Constituição regulamenta tudo, o nome do país, os poderes, cada poder que cada poder tem, o Estado, o município, os entes federativos, a União, o Estado, o município, né, o Distrito Federal. A nossa Constituição, ela também trata de diversas situações, princípios constitucionais, primazia constitucional, a Constituição acima de tudo, contraditória ampla defesa. Nós temos um artigo importantíssimo, que é o artigo 5º. Dentro da Constituição Federal, nós temos os direitos fundamentais. Direito fundamental é estudado do artigo 5º ao artigo 17º. Artigo 5º ao artigo 17º. Esses direitos fundamentais, estudados no artigo 5º ao 17º, esses direitos são os direitos mínimos, básico do básico. Todo mundo tem direito aos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, dentro da Constituição Federal, é chamado de direitos fundamentais. Fora da Constituição Federal, ele pode ser chamado de direitos humanos. Tudo que está dentro da nossa Constituição é direitos fundamentais. Professor, esses direitos fundamentais servem para quê? Para proteger o básico do indivíduo, do ser humano. Toda vez que você olha o artigo 5º, você tem os direitos fundamentais, o artigo 5º da Constituição Federal, do artigo 5º até o artigo 17º. Você tem vários direitos fundamentais. Dentro desses direitos, você tem os remédios constitucionais. Nós temos o habeas datas, que é o direito de obter informações. Habeas datas é uma ação, é um remédio constitucional, um id constitucional. Habeas datas serve para você, eu, qualquer um direito básico do básico, ou seja, um direito fundamental, obter informações. Eu quero obter informações a meu respeito de um departamento público, de um órgão público. Ele me negou. Eu ingresso com uma ação judicial, medida judicial, constitucional, fundamentada no artigo 5º, que é chamada de habeas datas. Habeas datas para obter informações minhas. Você, órgão público, negou de passar minhas informações? O habeas datas serve para eu obter as informações ou também retificar. Cuidado, hein? Retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Cuidado. O habeas datas serve também, além de obter informações, para corrigir, retificar, ok? Temos mandado de segurança, direito líquido e certo. Você tem chegou à idade da aposentadoria, vira a Previdência Social e fala, não vou te aposentar. Por quê? Porque você está mais novo que eu, você está muito conservado. Nunca é direito líquido e certo. Mandado de segurança, não é mandato não, é mandado de segurança. Nós temos ainda o habeas corpus, direito de ir e vir, liberdade. Outra ação, a terceira ação constitucional de direitos fundamentais, nós temos ainda a ação popular. A ação popular é a ação que qualquer cidadão pode ingressar para proteger o patrimônio público, contra a lesão, ato de lesão contra patrimônio público, de meio ambiente, né, patrimônio cultural e artístico, moralidade administrativa. Então, é uma ação popular. E nós temos aí um mandado de injunção, que é aquele remédio constitucional, uma ação para usar na falta da lei. Não existe uma lei, existe uma omissão
da lei, uma omissão legislativa, eu utilizo o mandado de injunção. Então veja, nós temos 5 remédios constitucionais importantes aí, considerado pela doutrina, existe uma discussão doutrinária, mas são 5 remédios que estão previstos nos direitos fundamentais, do artigo 5º ao artigo 17º, tá? Então é importante conhecer que na Constituição nós temos os direitos fundamentais. Direito constitucional é tão importante que nós temos um controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é um instrumento para realmente regular no sistema jurídico normas constitucionais ou normas que pelo menos respeitem a Constituição Federal. Tudo que não combina com a Constituição Federal tem que sair. Ou não passa ou sai. Esse remédio, esse controle constitucional, ele procura vícios. Toda vez que existe uma lei que não combina com a Constituição Federal, eu preciso tirar ela de circulação se ela já existe. E se ela não existe ainda, está em processo de votação, eu não posso deixá-la passar. Controle de constitucionalidade, eu tenho 2. Eu tenho o controle preventivo e o controle repressivo. O controle preventivo é para proteger e a norma não existir, contrária à Constituição Federal. Eu não vou deixar ela existir porque ela é contrária à Constituição Federal. Quando já existe, eu vou lá e tiro. Então pode ser repressivo. Controle eu tenho 2, preventivo e repressivo. Repressivo, depois da norma existir, a norma existe, mas tem um vício constitucional, material ou formal. Controle de constitucionalidade, que não é repressivo, que é preventivo, esse controle é feito antes. Então, professor, quantos controles de constitucionalidade nós temos? 2, no Brasil tem 2. Preventivo, antes da norma existir. Eu não deixo passar a norma que não combina com a Constituição Federal. Quando ela existe, quando ela passou, eu faço o quê? Eu utilizo o controle repressivo. Dentro do controle repressivo eu tenho 2. Difuso, o sem querer querendo, e tenho o controle concentrado, que é o Supremo Tribunal Federal, é o nosso Supremo, que faz esse controle. Ele que vai julgar essas ações, chamadas de ações de constitucionalidade. Então, veja como é feito esse controle de constitucionalidade. Professor, o que é esse controle então? Ele controla para só existir, antes da proposta, antes da votação, antes de virar lei, normas que combinem com a Constituição Federal. E se existir, esse controle vai e tira essa norma que não combina. Toda norma que realmente é mais antiga que a Constituição Federal, a CLT é um exemplo disso, 1934, a CLT, ela é mais antiga que a Constituição Federal, mas ela foi aceita no mundo jurídico pela nossa Constituição, porque ela foi recepcionada. Toda norma que é mais antiga, ela é recepcionada, tá bom? Olha quanta coisa importante você ter uma noção disso tudo. Chegou o grande momento, vamos para a questão X. Roda a vinheta! Qual legislação é a mais importante no Brasil? Não resta dúvida para você que a Constituição é a legislação mais importante, hein? Todo advogado deve fundamentar sua inicial, sua contestação, seus recursos com normas constitucionais, porque é a norma mais importante. Toda lei chamada infraconstitucional, todas as normas infraconstitucionais devem, no mínimo, respeitar a Constituição Federal. Se não respeitou, é inconstitucional. Vai um controle de constitucionalidade feito por diversas pessoas, preventivo ou repressivo, e vai tirar aquela norma com vício material ou formal. Então a norma mais importante, não resta dúvida, é a norma constitucional, ok? Então não resta dúvida em relação a isso. Vamos lá, chegou outro momento que o professor gosta muito, que é o terceiro bloco. Vamos lá, pergunte ao professor. Vamos lá, então pergunte ao professor. 2 perguntas interessantes, boas aqui, ó. Lucas, sempre acompanha nosso programa. Um abraço para você, Lucas. No site do Planalto, só nos últimos 2 anos já teve 11 emendas. Por que tem tantas emendas? Estão legislando por emendas constitucionais? Isso é certo? Infelizmente, a Constituição Federal é atualizada por emendas constitucionais e é a única forma, com exclusividade. A nossa Constituição não para, né? Tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom, que a Constituição, conforme ela é alterada através das emendas constitucionais, ela é atualizada. Nós temos vários exemplos disso, né? Um exemplo disso aí é o divórcio. Nós temos uma emenda constitucional 66 de 2010 que permite o divórcio direto. No passado tinha que fazer a separação, lembra disso? Depois tinha que fazer o divórcio. Era um absurdo. Quem não quer mais não tem por que continuar junto ou dificultar as coisas. Então foi uma emenda interessante porque mudou a sociedade mudou, o entendimento, a sociedade entendeu que realmente é justo se divorciar com mais facilidade. Então foi criada essa emenda constitucional 66 de 2010. Então, tem um lado ruim? Tem, porque não para, né? Realmente é uma forma de legislar. Mas tem um lado bom que mantém atualizado. Mas 10 a pergunta, parabéns para você, um grande abraço para você, tá bom? Obrigado por estar acompanhando nosso programa. E a Fátima de Araçatuba, um abraço pessoal de Araçatuba também. Bom dia, professor Júlio, existe algo na Constituição que fala sobre negociações importantes como o Código Civil ou Lei do Inclinato? É importante falar de direito constitucional, você precisa ter essa base, né? Precisa entender. Quando o professor fala dos remédios constitucionais, são remédios. Ah, mas professor, eu nunca vou usar isso. Usa sim. São 5 ações, né, ou mais, que algumas doutrinas classificam como mais, mas as mais importantes são essas 5, que uma hora ou outra pode ser que você precise.
Você pega como exemplo aí o habeas corpus. Pode ocorrer um ato arbitrário, você tem o direito à liberdade. Ser preso por um ato arbitrário, então cabe habeas corpus. Mandado de segurança, passou no concurso público, não foi chamado, mandado de segurança. Você também tem uma loja, tem um comércio, tem uma imobiliária, e a prefeitura fechou, sem fundamento nenhum, a sua loja, lacrou a sua loja, mandado de segurança. Ação popular para cuidar, fiscalizar o meio ambiente. Olha quantos remédios importantes que deveriam ser mais divulgados, né? Não tem jeito, né? Não querem a população realmente inteligente, não querem. Eu acho que é um medo, né? Então, porque tem que divulgar mais um negócio desse, é importante. Olha só que interessante, é verdade, a Constituição Federal influencia em tudo. A nossa Constituição, ela influencia na lei do inquilinato, no Código Civil e no Código de Processo Civil. Nós temos um novo Código de Processo Civil, esse novo Código de Processo Civil está sendo chamado até de Código Constitucionalizado. Por quê? Ele está com a cara da Constituição Federal. Ele está com a cara, respeita muito a Constituição Federal e a linguagem é muito parecida. Então a lei do inquilinato tem diversos artigos, tem a cara da Constituição Federal. Não só a lei do inquilinato, como o Código Civil também. Porque tudo é direito constitucional. Queira ou não queira, professor, para que eu vou aprender direito constitucional? Todas as normas devem seguir a Constituição Federal. Então, em todos os ramos do direito, ou em tudo que a gente faça na vida, não é só juridicamente pensando, não. Tudo que a gente faça na vida tem cheiro constitucional, tem matéria constitucional. O Brasil é um país laico, por isso nós temos várias religiões, porque o Brasil ele não adere a nenhuma religião, ao católico, o espírita. Não, o Brasil é laico. Então, por isso nós temos várias religiões. Inclusive, nós temos um princípio constitucional, né, que é realmente da liberdade de consciência e também de cultos religiosos. Então, olha que interessante. Tudo que acontece na prática realmente tem um pezinho da Constituição Federal. Então, o programa, realmente, a intenção é abrir seus olhos. Direito é importante para você se qualificar e conseguir entender. Temos princípios constitucionais importantíssimos, como contraditório e ampla defesa. Está na Constituição Federal. Todo mundo tem o direito de se defender, seja de uma multa ambiental, seja de uma multa de trânsito, seja de um processo judicial. Por quê? Todo mundo tem o direito de se defender, ou contraditório. Ampla defesa, todo mundo tem o direito de recorrer. Ampla defesa. Supremacia da Constituição Federal. Supremacia da Constituição Federal, porque a Constituição Federal está acima de tudo. Então, parabéns. Sucesso para você que acompanhou, sucesso para você que mandou perguntas aqui para o nosso programa. Contamos com você, não vai perder. Nós temos muita coisa boa aí, muitas coisas, matérias interessantes solicitadas por você, ok? Um abraço, professor. Fui, boa semana. Tchau!